começar. Desligou a música do Harvey Specter, abriu o nosso resuminho do dia, expandiu a tela, pegou o livro e é isso aí. Olha só, o livro que vocês sabem que a gente está fazendo no desafio é o The Law of Success. The Law of Success, né? Livro do nosso amigo Napoleon Hill, né? Grande Napoleon Hill, deixou tantas contribuições para nós, brother. E a gente hoje está na 12ª lição, a gente vai até a 16ª lição, né? Que seria a lei. Não, cara, eu não tô acreditando nisso aqui. Ó, peraí que agora vai, ó. Então a gente vai até a 10ª. Cada 10 minutos a gente troca o cabelo de lado. A gente deixa aqui, ó, passou, a gente joga aqui pro outro lado. E a gente vai nessa brincadeira aqui. Vamos fazer votação, ó. É para esse lado aqui. Número 1. É para esse lado aqui. Número 2. É para trás assim. Número 3. Escolham aí. O cabelo que vocês escolherem é o que eu vou usar durante a live inteira. Assim não. Assim não? Então, opção 1 ou 2. A primeira dama vetou. A opção 3. Então, temos 16 leis, né? E hoje a gente vai falar sobre a 12ª lei. Certo? Vamos falar sobre a 12ª lei. Amor, dá uma olhada aí nos fiscais de cabelo, o que eles votam, se é 1 ou 2 aí. O que você acha que tem mais aí, tá? Então falamos já sobre o objetivo principal definido, falamos sobre o mastermind, falamos sobre autoconfiança, o hábito de poupar, falamos sobre iniciativa e liderança, a gente falou sobre imaginação, a gente falou sobre entusiasmo, a gente falou sobre autocontrole, a gente falou sobre o hábito de fazer mais do que você paga para fazer, a gente falou sobre a personalidade agradável, a gente falou sobre o pensamento preciso e hoje a gente vai falar sobre Lei 12, concentração. Lei 12, concentração. Aí você fala, caraca, Thiago, mas você vai me fazer acordar num sábado às 5 da manhã ou às 4 da manhã, dependendo da cidade que eu tiver, para falar sobre concentração. Pelo amor de Deus, Thiago. E sim, você vai ouvir sobre concentração e você vai se surpreender como em todas as lives, tá? Eu tenho certeza que isso daqui de alguma forma vai te ajudar, tá? Mas antes de eu continuar, eu gostaria de saber, amor, a qual votação que ganhou, número 1 ou número 2? 3. 3? Teve um monte de gente que votou. Só porque você falou que não podia 3. Mas e aí, pode 3 ou não pode 3? Não, o 2 eu acho que o 2 ganhou. O 2 ganhou? Então usaremos o cabelo para esse lado. E aí, João Pedro, tudo bem? Saudade sua, João Pedro. Então, usaremos o cabelo para esse lado durante a live. E daqui a uns minutinhos a gente faz uma votação novamente para ver se o público que entrou tem um bom gosto um pouco melhor do que o de vocês. E resolve... Ah, não tá dando não. Não, tá bem bonito. O que aconteceu com o meu cabelo hoje, cara? Que loucura! Que loucura! Vamos lá? Então, frase do dia. A frase do dia é a frase de um grande filósofo. Hoje a frase do dia é de Aristóteles. A frase é de Aristóteles hoje, tá? Nós sabemos o que fazemos... Agora, amor, peraí. E se a galera votou o número 1? Porque, na verdade, eles queriam o número 2. E eles falaram isso pra ver o circo pegar fogo e pra tirar uma onda com o cabelo. Pode ser também. Pode ser também, não é? Eu não vou cair nessa, não. Eu não vou cair nessa, não. Eu vou voltar pra cá. Eu tô sentindo maldade no chat hoje, no sábado. A galera acordou cedo e falou, não, alguém precisa se ferrar hoje. Alguém precisa se ferrar hoje. Então a frase de Aristóteles é: nós somos o que fazemos repetidamente. A excelência não é um feito e sim um hábito, né? Então as pessoas acreditam muitas vezes que a excelência ela é destino, né? É lá na frente, a excelência está lá na frente, é o que a gente busca. E não, a excelência ela está no hábito, né? A excelência está no que a gente faz repetidamente, tá? Então se a gente traz a excelência do futuro, do destino para o hoje, né? A gente acaba fazendo repetidamente algo de forma excelente e conseguimos conquistar algo muito grande, algo maior, tá? Então hoje, né, vamos refletir sobre a frase do dia e vamos ver como ter mais concentração, a pirâmide da concentração de Napoleon Hill, os tipos de concentração e especialmente os tipos de concentração nos seus investimentos e nos negócios. Então, já vou começar com uma introdução interessante. Você sabe o que significa concentração? Sabe o que significa concentração? Concentração, olha que legal.
A concentração é composta de duas partes, concentra e ação. Concentra e ação. A parte concentra, ela é composta por duas partes também, com e centrum. Com e centrum, tá? Então, concentra. Vamos lá. Do latim, con significa junto. O con de concentração significa junto, né? E centrum, né, que é centro, que vem de centrum, significa se juntar em uma única direção. Então, com centrum, né, se juntar junto numa única direção. Então, concentra tem a ver com você juntar tudo numa única direção. Concentra é isso, certo? Juntar tudo numa única direção. Agora, ação vem do latim, que é agere, que é colocar em movimento. Então, concentração significa basicamente você colocar tudo junto numa única direção em movimento. Então, concentração significa exatamente isso. Olha que interessante, tá? Ô Dani, você então, você põe para mim aqui quando estiver terminando, tá bom, Dani Boy? Então, olha que interessante, concentração já começa a ter uma reflexão bacana, porque a gente acha que concentrar é o quê? Aí deixa eu me concentrar aqui, aí o pessoal pega, fecha o olho e começa. Ai meu Deus, estou concentrado, preciso concentrar. E o pessoal acha que a concentração é você ficar pensando, só pensando, né, numa única coisa, e aí você vê que o termo está errado. Concentração é a gente, né, juntar tudo numa única direção e colocar em movimento. Olha que legal, como já começa a mudar. Isso é a concentração de verdade, não é? A gente nunca para pensar nisso, tá? Então, isso daqui é bacana, porque se a gente fosse então quebrar concentra e agir, né? O concentra seria a capacidade de eu focar num único assunto até solucionar esse assunto. Não é eu focar em um apenas, é focar em um assunto até você solucionar o assunto, tá? E talvez seja o principal ativo financeiro. Pô, mas tem a ver com dinheiro? Claro que tem. Porque hoje, né, talvez a concentração, o tempo, o foco, talvez seja o maior ativo financeiro do mundo. Tanto hoje quanto no futuro, né? Porque todo mundo quer o seu foco, todo mundo quer a sua concentração, todo mundo quer o seu tempo. Então para pensar. Quantas horas você passa no celular por dia, né? A gente, nunca antes na história teve tanto estímulo para perder, né, de alguma forma o nosso foco, né? Você está lendo o livro, o celular vibra, né? Você está com o tempo com a família, aí urgência no trabalho. Você está dirigindo no trânsito, você se distrai com algum acidente, tá? E quando a gente fala de agir, não é só começar, é terminar. Então a gente acha que agir tem a ver com colocar em movimento, a gente acha que colocar em movimento só tem a ver com começar. E não tem a ver com começar, tem a ver com terminar. Tem a ver com terminar e não começar. Todo mundo só fala de começar. Cara, tem a ver com terminar, você ir até o final. Tá? E o que a maioria das pessoas tem, né, que é a vontade de começar, né, que é basicamente muita iniciativa, mas as pessoas têm pouca acabativa, né? Então as pessoas têm muita iniciativa para começar alguma coisa nova, elas adoram aquela sensação daquele crescimento rápido que é gerado no início de qualquer atividade, mas elas não conseguem ter acabativa, né? Então, quando a gente começa algo, existe uma sensação de grande aprendizado. Então olha que interessante, né? A gente começa a aula de inglês. Começa a aula de inglês, primeiro dia a gente descobre lá, verbs to be, a gente aprende a contar 1, 2, 3, 4, 5, a gente descobre red, blue, yellow, sei lá o que, coisa assim, a gente fala, nossa, eu tô aprendendo demais. Isso é incrível. Aí segunda aula, você tá aprendendo muito, terceira aula, você tá aprendendo muito. Chega uma hora que você já não está aprendendo tanto assim, né? Onde, por exemplo, meu nível de inglês hoje, eu tenho um nível de inglês muito bom, mas, cara, nem se compara ao meu nível de comunicação em português. Logo, qual é o meu esforço para melhorar um pouco o meu nível de inglês? O esforço é muito mais alto do que quem está começando. Porque quem está começando se esforça pouco e aprende muito. Eu me esforço muito e aprendo menos, não é? Então pensa um profissional do esporte. Quando ele começa, cara, ele aprende muito, ele aprende a regra do jogo, ele joga pela primeira vez, ele tem aquela sensação nova. Quando ele é um profissional, para ele melhorar um pouquinho o tempo dele, para melhorar milésimos,
ele vai ter que treinar às vezes anos, né? Então olha que interessante, né? As pessoas têm muita iniciativa e pouca acabativa. Então a gente começa o projetinho de poupar dinheiro, a gente começa o projetinho de começar a investir, a gente começa o nosso novo negócio, a gente começa o projetinho da dieta, a gente começa o projetinho de largar o cigarro, a bebida, né? Mas a gente não acaba nada disso, a gente desiste e a gente troca de plano, tá? Desiste e troca de plano, tá bom? Então, nada motiva mais do que o progresso, tá? Nada motiva mais do que o progresso. Pequenas vitórias todos os dias vão te dar acabativa, tá bom? Vão te dar acabativa, a constância, o hábito, o dia a dia. Então, eu entendo, gente, assim, que basicamente existem dois tipos de pessoas, tá? E quando a gente fala de concentração, né? Lembrando que concentração é com, né? Junto, com, que é o junto, o centro, que é juntar numa única direção, a gere, né? Ação, que é colocar em movimento, concentração é você colocar tudo no centro, numa única direção, em movimento. Eu acho que tem dois tipos de pessoas. Tem as pessoas que elas reclamam da falta de concentração, mas elas não têm interesse em alguma coisa. E tem aquelas pessoas que elas reclamam da falta de concentração, mas elas têm interesse em alguma coisa. Então deixa eu perguntar para vocês aqui nos comentários. Quem é que acha que tem problema de concentração? Eu, particularmente, tenho muita dificuldade com concentração. Quem é que tem problema com concentração? Quem tem dificuldade? Tipo, você está lendo um livro, de repente você fala, caramba, aí você começa a olhar para a borboleta passando assim, né? O que você... Como você se sente em relação a isso? Cara, tem muita gente com TDAH, né? E realmente é muito difícil você se manter focado. Eu mesmo tenho alguns probleminhas às vezes de foco. Imagina eu numa live tentar manter uma linha de raciocínio, né? Então eu tenho minhas técnicas para me ajudar com isso, mas como você se sente? Então, ó, Débora, eu tenho problema, a Andressa, a Raquel, ó, eu tenho também, a Raquel disse, a Érica, ó, ouvindo você agora eu tenho muito. Érica Maria. É difícil uma conversa linear com a Érica Maria, hein, Érica Maria? Cláudio, ó, Lima, eu perco foco rápido, Davi, vejo dinossauro andando quando tô lendo. Rapaz, que loucura, hein? Isso daí não é falta de foco não, hein? Isso daí é entorpecente ainda, Davi. Isso daí são coisas diferenciadas. Então, lá, como tem esses dois tipos de pessoas, né? Dentre aquelas que reclamam de falta de concentração e não têm interesse, e aquelas que reclamam de falta de concentração e elas têm interesse, né? Acho que basicamente todos temos algum nível de falta de concentração, tá? Depois da definição que eu acabei de passar para vocês de fato do que é a concentração. Então imagine a primeira pessoa, tá? Eu tô lendo o livro aqui, ó, eu reclamo que eu não tô conseguindo me concentrar, tá? Mas eu reclamo que o livro não tá bom. Aí eu reclamo que eu não consigo prestar atenção aqui na live, tá? Aí eu reclamo que eu não consigo dar atenção para a namorada. Aí nada disso me interessa de verdade. Então você tá aqui na live, você está reclamando da falta de atenção. Você fala, cara, não tô conseguindo focar. Meu Deus. Aí eu pergunto, mas você tá gostando da live? Você quer estar aqui? Você tem interesse? Tenho. Beleza. Aí eu não tô conseguindo focar, mas você tem interesse? Não. Na verdade eu só quero ouvir os comentários, eu quero tirar onda. Bom, então é outra coisa, né? Tem aquelas pessoas que elas reclamam que elas não estão conseguindo se concentrar no livro, mas elas realmente querem ler o livro. As pessoas reclamam que não estão conseguindo focar na live, mas elas querem ver a live. Bom, então se você quer começar a ter mais concentração, tá? O que você precisa entender é o seguinte, tá? Primeiro, se você tem algum problema de saúde, né, para começar, né, TDAH, etc., procura um médico. Eu não sou médico e eu nem saberia me aprofundar nesse assunto, tá? Então eu estou me eximindo aqui do caso de você ter algum problema de saúde. Se você tiver algum problema de saúde, procura um médico, eu não tenho nada a ver com isso, tá? Agora, se o seu problema não é de saúde, né, se esse não for o seu caso, né, o que você tem é a falta de um objetivo principal definido. Então imagina que existem duas pirâmides. Essa daqui é a pirâmide de Napoleão Hill, né, quando a gente fala de concentração. Deixa eu tirar aqui os comentários um pouquinho para ajudar alguns de vocês a se concentrarem mais aqui, tá? O primeiro aconselhamento de Napoleão Hill é respeite a pirâmide da concentração.
Qual é a pirâmide da concentração? O que as pessoas fazem? Então imagina uma pirâmide, começa aqui na base. As pessoas, elas têm interesse em alguma coisa. Então vai tentando se colocar nisso aqui, ó. Você tem interesse em alguma coisa. Como você tem interesse em alguma coisa, você começa a fazer essa alguma coisa. Tá? Quando você começa a fazer alguma coisa, você perde a concentração nisso daqui. É inevitável, você vai perder a concentração mais cedo ou mais tarde. E quando você perde, né, a concentração, você esquece do porquê você faz. Você esquece do porquê você faz. Caramba, por que eu tô fazendo isso mesmo? Você nem lembra mais do que começou, do seu interesse, né, do porquê que estava começando. Você esqueceu. E é como você esquece o que você faz, o próximo grau aqui na pirâmide é a desistência. Então você desiste. Tá? Então essa daqui é a pirâmide de Napoleão Hill. Você tem interesse em alguma coisa, você começa a fazer, você perde a concentração, se esquece porque você começou e aí você desiste. Agora, o que a gente deveria fazer? Qual que seria a pirâmide desejada de Napoleão Hill? A pirâmide desejada de Napoleão Hill seria basicamente você ter interesse em algo, igual a outra pirâmide, ter interesse em algo. No primeiro caso, quando você tem interesse, você começa a fazer. Nesse segundo caso, que é o ideal, você tem interesse em algo, você não começa a fazer. Você define o seu objetivo. Então você tem interesse em alguma coisa, define o seu objetivo. O objetivo ele não é importante para agora, é importante para depois. Porque ao definir o seu objetivo, você começa a fazer. Aí sim, você adicionou um degrau aqui. Entre o interesse e o começar a fazer, você define um objetivo. E quando você define um objetivo e começa a fazer, você vai perder a concentração, igual você sempre perderia fazendo qualquer coisa. E quando você perder a sua concentração, você lembra do porquê você faz. Ou seja, você vai lembrar do seu objetivo, lembra do porquê você faz, e aí você retoma a concentração e continua. Esse é o caminho ideal. Então percebe que nos dois caminhos você perde a concentração, né? Não importa quem você seja, você vai perder a concentração no que você faz. Qual que é a diferença? A gente adicionou uma camadinha aqui. A camada de definir o objetivo entre o seu interesse e começar a fazer. Ao definir o objetivo, né, quando você se desconcentrar, você vai lembrar desse objetivo e você vai conseguir continuar fazendo. Você vai dar essa vazão, tá bom? Então, imagina o seguinte, né? As pessoas elas esquecem o porquê elas começam. Beleza, já entendemos aqui. Segundo, imagina a nossa live aqui das 5 e 6, tá? Hoje é sábado. Sábado é bem mais puxado, eu sei disso, né? Sábado é realmente muito mais difícil, tá? Exige mais esforço. Domingo exige muito mais esforço ainda. Então você lembra que esse desafio a gente começou, a gente tinha 22 mil pessoas. Lembra disso? 22 mil pessoas na segunda-feira. Hoje somos 7.700 pessoas. Eu vou assumir que a gente vai terminar a live hoje com umas 8 mil pessoas, tá? Então, o que acontece, né? Das 22 mil pessoas que começaram o desafio, muitas pessoas começaram na empolgação. Começaram assim, ó, eu não sei, vai ter um desafio, começa amanhã, né? E a gente vai começar esse desafio falando sobre as leis de sucesso segundo Napoleão Hill, e a gente vai com tudo até o fim para gerar uma transformação profissional, né? Para ajudá-los nos negócios, para de alguma forma gerar crescimento, né? Isso daqui vai ser incrível para todo mundo, beleza? Qual que é o objetivo para mim? O objetivo para mim aqui é o seguinte, bom, eu tenho alguns, né? Imagina que não é fácil para mim acordar também todos os dias. Para mim não é fácil acordar todos os dias, tá? Então, objetivo para mim, cara, primeiro, me obrigar a estudar, tá? Isso aqui é o objetivo para mim, me obrigar a estudar e terminar de alguma forma o conteúdo desse livro. Essa é a primeira coisa. Segundo, cumprir o meu propósito material, que é o meu propósito material de ajudar as pessoas a criarem patrimônio e multiplicar a riqueza. E terceiro, dar visibilidade também para um treinamento que eu abro 2 vezes ao ano. Esses são os meus 3 objetivos, tá? Então aqui é eu estudar e ler esse livro, eu atingir o meu propósito material de ajudar as pessoas a construírem patrimônio e multiplicar a riqueza, e terceiro, dar visibilidade para o meu treinamento que eu abro 2 vezes por ano. Então são 3 esses meus objetivos. Então hoje de manhã, por exemplo, né? E aliás, as inscrições para o treinamento já estão fechadas, tá? Mas eu tô aqui ainda, então olha só.
eu tava no... hoje para acordar, meu amigo, hoje foi difícil de verdade. Hoje foi difícil de verdade. De verdade. Hoje foi de verdade. Mas eu acordei porque eu falei, meu, não tem como, eu não posso vacilar nem um dia. Tem gente que começou o desafio pensando, caraca, sei lá, vamos lá, vamos ver qual é. Aí a pessoa foi lá, a pessoa curtiu. A pessoa curtiu o primeiro dia, né, se divertiu, achou animal, aprendeu alguma coisa. Mas a pessoa, ela tinha esquecido porque ela começou. Porque na verdade ela não criou um objetivo para ela. Ela só foi ver qual é que é, gostou e falou, legal, gostei, mas pô, sei lá, né? Então se você não tem um objetivo, você vai deixar de fazer, né? E vai diminuindo o número de pessoas, tá bom? É natural isso daí. Beleza? Belezinha? Vamos lá. Sacaram isso aqui? Então isso aqui acontece na vida em tudo. Na dieta, né? Isso aqui acontece, o que mais? Sei lá, aula de inglês. Isso aqui acontece em tudo. Certo? Agora deixa eu te perguntar, hoje é sábado. Quem aqui tá todos os dias, desde o primeiro dia? Todos os dias, desde o primeiro dia. 12º dia. Quem está aqui todos os dias? Alguém perguntou, e o evangelho? Eu deixei bem claro o seguinte, esse aqui é o meu propósito material, né? O meu propósito de vida, né? Que tem a ver com isso, tem a ver com o evangelho, né? Eu, obviamente, batalho todos os dias para cumprir. Mas quando eu faço qualquer coisa que de alguma forma envolve dinheiro, eu dificilmente vou colocar o evangelho no meio, né? Porque eu acho que pode de alguma forma não ser legal essa associação, porque quando eu falo de alguma forma sobre o evangelho, né, eu quero que as pessoas entendam que o que eu estou falando é realmente 100%, assim, zero conflito de interesse, completamente ligado a um propósito de vida de verdade, né? Então, eu nunca vou pegar e vou falar de Deus e aí eu vou vender alguma coisa, por exemplo, né? Então, isso é realmente o meu grande propósito de vida, tá? Então vamos lá, esse é o primeiro conselho de Napoleão Hill, tá? Respeitar a pirâmide da concentração, tá? Então, investir e poupar dinheiro. Eu lembro que quando eu era mais novo eu tinha um grande propósito na minha vida, né? Na minha vida eu achava que esse era o grande propósito e tal, né? E o meu grande propósito de vida e tal era ficar rico. Eu queria ficar rico, né? Pô, você fala, mas isso era um propósito? Cara, assim, não era um super propósito. Não era um super uau. Mas pra mim, na época, era. Isso me moveu. Por que me moveu? Porque como, de fato, eu queria ficar rico, toda vez que eu pensava, putz, cara, mas eu vou gastar essa grana numa balada, numa festa, num bem, eu falava, não, mas eu quero ficar rico. Eu pegava essa grana e guardava. Então eu sempre lembrava do meu objetivo. Muitas pessoas começam a guardar dinheiro aqui e elas param de guardar. Elas começam a gastar. Porque a vontade de comer um rodízio japonês hoje é maior do que a vontade de cumprir o objetivo que ela se propôs quando ela começou a guardar dinheiro. Tá bom? Segundo o aconselhamento de Napoleão Hill, a concentração é como uma faca. Ela pode servir para passar requeijão ou para tirar uma vida. Tá? Mais importante do que a concentração é a concentração em algo correto. É a concentração em algo correto. Ó, pessoal, eu tô vendo bastante gente falando do desafio Jesus e tal, né? Pô, quem sabe a gente não faz uma coisa em breve aí. Eu tô animado, tô com muitos novos estudos para compartilhar com vocês. Tá? Então vamos lá. Se você se concentra em algo qualquer, né, não necessariamente você vai colher frutos. Né? Se você se concentra na coisa certa, né, então se você junta tudo, bota foco nisso e coloca em movimento na coisa certa, você vai colher frutos. Tá? Por isso que ela pode ser uma faca de passar requeijão ou uma faca que pode usar para tirar a vida. Tá? Então, se a sua concentração ela só está nas festas do final de semana, em jogos de azar, em comida, bebida, drogas, cara, só tá nisso, né? E aliás, geralmente sábado e domingo a gente vê muito mais gente aqui falando umas groselhas de manhã, porque a galera voltando da balada, drogado, bêbado, com a cara cheia, fez cagada, voltou de lugares estranhos aí, né? Você já reparou isso daí? Então se o seu foco tá nisso, tá? Talvez você vá colher frutos não muito interessantes. Tá?
essa concentração não vai te levar a lugar nenhum. Ela pode ser motivo da sua ruína. Então pensa que, imagina, vamos falar de concentração nos investimentos, tá? Então imagina nos investimentos duas possíveis carteiras de investimentos. Uma delas você tem 3 ações na carteira e a outra delas você tem 300 ações na carteira. Qual vai ter o maior rendimento? A que tem 3 ações na carteira ou a que tem 300 ações na carteira, tá? Depende. Se as 3 primeiras ações que você tinha foram Vale, VEG e BID, por exemplo, então Vale do Rio Doce, a VEG e a Banco Inter, por exemplo, você investiu R$100 há 5 anos atrás, R$100 viraram R$327, Então R$100 viraram R$327, R$100 mil viraram R$327 mil, beleza? Então entender essa lógica primeiro? Agora, moço, amor, me ajuda aí por gentileza. Agora, se a gente tem essas 3 ações, ao invés de serem essas 3 ações que multiplicaram muito, a gente tiver 3 empresas. Oh, meu Deus! Meu Deus, Tarantas! Ei! A gente deu um osso pro Tarantas e pro Chip, que é assim, deu não, né? A gente ganhou de presente de um seguidor e eles estão apaixonados, eles comem esse osso aqui há 1 semana, 2 semanas sem parar, já não é possível. Rola umas pretas. Caramba! Ô, Marcinho, por gentileza. Quer o nome dele? Uhum. Vou ter que fazer o Por trabalho favor, sujo. isso, faça o trabalho sujo, tá? Agora, então, só retomar aqui, 3 ações. Olha eu aqui falando de concentração, né? E desconcentrando o meu da live. Então, se as 3 ações forem lá, Vale, VEG, BID, R$100 mil viram 327 mil. Se ao invés disso, as 3 ações forem Cielo, Azul e OIBR, R$100 viraram R$28,50. R$100 mil viraram R$28 mil. R$1 milhão viraram R$280 mil. Ó, o pessoal não grita com chipinho. Tá? Agora, olha isso. Então, se você concentra muito, Ah, não, pera aí, gente. Eu vou ter que resolver uma situação aqui. Tô segurando ele. Retoma. Vamos de novo. Tá? Então, qual que é o grande aprendizado, qual que é o grande insight sobre concentração? Tá? Se você concentra, você vai ter mais resultados que a média ou menos resultados que a média. Se você não concentra no mercado de ações, você está pulverizando. Se você pulveriza, você vai ter o mesmo resultado que a média. Tá? Então imagina que se eu compro uma ação, não estou diversificado. 2 ações, não estou diversificado. Se eu compro 10 ações, poxa, eu estou diversificado. Se eu tenho 300 ações, eu não estou diversificado, eu estou pulverizado. Ou seja, o meu rendimento vai ser idêntico ao do mercado. Tá? Ou seja, eu vou ter um rendimento como a média. Então, se eu quero ter um resultado igual à média, é só eu não me concentrar em nada. Se eu quero ter um resultado diferente da média, basta eu me concentrar. Agora, se eu me concentrar, eu não tenho garantia de um retorno acima da média. Eu tenho garantia de um retorno fora da média. Ou seja, eu posso estar acima da média ou abaixo da média, porque eu vou me concentrar. Na vida é a mesma coisa. Se eu for me concentrar no empreendedorismo, ou eu vou ficar mais rico que a média, ou eu vou ficar mais pobre do que a média. Porque a média tem aquela vida estável, paycheck to paycheck. Paycheck, né? E as pessoas elas vão ganhando seu salário, gasto, ganhando seu salário, gasto, ganhando seu salário, gasto. E essa é a lógica de sempre, tá bom? Sacou? Agora quando você olha para o Warren Buffett, por exemplo, que é o maior investidor, de todos os tempos, na minha opinião, o Warren Buffett ele tem 44 ações no portfólio. 44 ações no portfólio. Gente, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha a meliança como vai, ó. Segurar ele assim. Olha a Cá ajudando. Olha a Cá segurando o Taranto para não fazer barulho. Ô Taranto, você tá demais, hein? Pode soltar o meliante, amor. Ô meliantes, vocês estão de boa agora? Relaxou o coco? Relaxou? Deu para ficar calminho agora, Tarantas?
Posso voltar a fazer a live aqui? Posso, narigão? Hã? Posso? Tô liberado? Chipinho, você tá com o osso aqui, né? Você tá demais, hein? Olha o osso aqui, ó. Olha o osso dessa semelhança. É isso que você quer? É isso que você quer? É o outro grande. Esse aqui é seu. Calma aí, gente. Tô resolvendo aqui a situação pra gente poder voltar à live. Cadê o osso do Tarantas? Tá onde? Aí em cima. Aqui? Esse é o osso do Tarantas. É um chifre isso. Então, Tarantas. Ah, pronto. Aí já pega o osso do outro. Pega o seu osso, Tarantas. Beleza? Sem barulho vocês, hein? Por gentileza. Meu Deus do céu, que loucura. Ai, meu Deus do céu, que doideira. É isso aí. Mas são a minha companhia. São a minha companhia desde... Olha só, a gente já deve ter feito umas 400 lives às 5 da manhã. Umas 400 lives às 5 da manhã. Em todas as lives às 5 da manhã, geralmente estavam... Tava toda a meliância. Tava cá, tava o Tarantas e o Chipinho um pouco mais pra frente, que ele é mais novinho, o Chipinho, né? Então esse daqui é o time nosso, é a gangue da live das 5 da manhã, né? Então, quando a gente fala de concentração, gente, ou de desconcentração, né, que foi o que acabou de acontecer aqui comigo, o Warren Buffett, ele é o rei da concentração, né? Warren Buffett diz assim, ó, se você quiser ter retornos acima da média, você precisa ter uma carteira de investimentos concentrada, tá? Qual que é o desafio disso? O desafio é que a gente não consegue prever o futuro, tá? E logo, se não conseguimos prever o futuro, faz sentido algum grau de diversificação. Se você pegar a carteira do Warren Buffett, hoje o Warren Buffett tem 44 ações no portfólio. 44 ações, Warren Buffett. Só que dessas 44 ações, 5 ações representam 76% do patrimônio dele. Então olha só, de 44 ações que o Warren Buffett tem, com todo o patrimônio dele, 5 ações representam 76% do portfólio dele. Então ele tem uma grande concentração aqui, concorda? E se ele tem uma grande concentração aqui, isso é que significa que ele consegue dar um foco muito maior. Se ele consegue dar um foco muito maior, é muito mais provável que ele possa cuidar melhor dessas 5 ações do que ele cuidaria de 10. Porque ele consegue saber tudo o que acontece, ver todas as notícias que acontecem, ele consegue pensar de uma forma mais analítica, mais crítica, né? A principal posição de Warren Buffett é Apple, né? O Buffett, ele sabe o que está fazendo. Então a gente deve ter humildade em admitir que talvez a gente não saiba o que está fazendo, logo devemos ter algum tipo de diversificação. Tá bom? O dos dogs, gente, é porque eu não sei se aparece o áudio, vai para vocês o áudio, é que quando o Tarantas está mordendo o osso, cara, parece que eu tô no meio de um campo minado, assim, ó, e tá caindo várias bombas ao meu redor. Tuf, 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 tuf. Caraca, o que tá acontecendo? Eu não sei se aparece pra vocês, mas, cara, começa a dar uns estalos. Sabe quando você tá numa fogueira e começa a estourar madeira, assim, ó, Parece exatamente isso, mas parece que tá aqui no lado, assim, é bizarro, tá? E terceiro aconselhamento de Napoleão Hill, faça da concentração um hábito. Né? O Ray Dalio, ele aumenta a concentração dele através da meditação. Né? Eu sou um cara que eu tenho muita dificuldade de focar. Tenho muita dificuldade para focar. E cara, por exemplo, sabe uma coisa que era difícil para continua sendo, mas já é muito menos difícil? Oração. Cara, não sei, para quem ora aí, imagina assim, ó, tô orando, né? Aí você fecha o olho e começa a orar. Aí de repente você começa a orar, de repente você, cara, vê um pensamento nada a ver assim. Aí você começa a ir para aquele lugar e de repente você tá naquele lugar que vai para outro lugar. Você fala, caraca, peraí, deixa eu voltar. Então você vai saindo assim, é difícil você manter o foco, não é? É muito difícil, por isso que o foco, a concentração, ela tem que ser um hábito. Não é tipo, agora eu tenho concentração, não é. Né? E eu lembro que conversando com o Ray Dalio, né? E o Ray Dalio, ele é o número 66 do mundo em termos de patrimônio, um cara muito rico, muito grande, muito inteligente, aliás. E aí tem uma live com ele que, olha, dever de casa, se vocês não assistiram, assista essa live no YouTube. Escreve lá, Ray Dalio, Thiago Nigro. Cara, foi um dos melhores vídeos que eu já gravei na minha história, assim. E não por mim, por causa do Ray Dalio. Né? E ele disse, né, que um dos segredos dele, que mudaram a vida dele, e que ajudaram ele a ser mais concentrado,
foi, de fato, a meditação. A meditação. E o que é a meditação? Nada mais é do que transformar a concentração num hábito. Né? A meditação é transformar a concentração num hábito. Então, você vai exercitando isso, você começa a retomar de uma forma plena, né, o seu momento atual. Então, você começa a focar novamente e aí depois você volta a executar, você volta para a sua direção, tá bom? Então, a concentração pode ser encontrada na prece, né? A prece não precisa ser necessariamente para Deus, pode ser um momento sozinho, de paz, harmonia, né? Uma meditação, né? Eu sou aquele cara que bota um áudio, às vezes tô eu e a Ká, há um tempo atrás a Ká fazia mais isso, eu falei, Ti, vamos botar um áudio pra gente fazer uma meditação e tal. Aí já me dá um faniquito assim, eu, tá bom. Aí ligar uma meditação, 20 minutos da meditação, 20 minutos, 20! Eu falava, impossível. Dava 3 minutos, quase me dá um faniquito, eu começava, sabe, a dar uma formigação assim, eu já queria me mexer. Então, cara, era muito difícil. Logo, a concentração, ela é um hábito. Só para retomar o mais importante que eu vejo para hoje, tá? O mais importante que eu vejo para hoje. Vou retomar muito rápido, em 1 minuto, tá? A historinha de hoje não ficou boa, então eu não vou contar a historinha de hoje, tá? Não vai ter historinha hoje no sábado, mas prometo uma historinha muito boa amanhã. Só para retomar o que eu acho que é o mais importante de hoje, gente. Primeiro, tá? A definição de concentração. Concentração não é só fechar, concentrar, no sentido de foco, meditação, não. Concentração, ela é com, que significa junto, tá? Centro, que significa se juntar numa única direção, e agere, que é colocar em movimento. Então é colocar tudo junto, numa única direção, em movimento. Isso daqui é a concentração. Essa é a definição de concentração. E tudo isso pegando da definição da etimologia da palavra. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa mais importante existem 2 pirâmides que você tem que entender. Uma é a que geralmente a gente tem, a outra é a que a gente deveria buscar. Ó, mais um aí, ó. Tô bêbado. Caraca, sábado de manhã a galera chega forte. A galera vem como? Vem forte. Então, ó, geralmente a gente tem interesse em alguma coisa, a gente começa a fazer alguma coisa, a gente perde a nossa concentração, a gente esquece porque a gente começou a fazer, a gente desiste. Esse é o ciclo de tudo que a gente faz na vida. Tá? O que geralmente deveríamos fazer? Interesse em alguma coisa, definimos o objetivo, começamos a fazer, a gente perde a nossa concentração, a gente lembra porque a gente faz, ou seja, a gente lembra porque a gente começou, e aí a gente retoma a concentração. A única diferença ao invés de ter interesse e começar a fazer, ter interesse, começar um objetivo, colocar um objetivo e começar a fazer. Para mim, isso daqui é o mais interessante, mais importante, tá bom? Vou postar a frase do dia de Aristóteles agora. Ó, estamos no sábado, parabéns para vocês, no sabadão aqui. Somos 1/3 das pessoas que começaram, tá bom? E vamos até o fim, tá? Quem vai até o fim comigo, hoje foi o 12º dia, vamos até o 16º. Vamos lá, né, na frase do dia. E deixa uma maçãzinha aí, marca a pessoa que eu pedi para você na primeira live colocar junto contigo no grupo, tá bom? Ó, pessoal, sem história hoje, não acredito. Calma, gente. Eu prometo uma história muito boa amanhã no domingo para vocês, prometo. Vocês não vão se arrepender, tá bom? Bom sábado para vocês, se divirtam no final de semana, aproveitem, né? Dê uma descansada legal com a família, porque amanhã tem mais de manhã, tá bom? Se cuidem, um beijo, tchau.